me chamo Michele, sou servidora da Justiça Eleitoral e chefe do cartório da 39ª Zona Eleitoral de Reserva. E nós estamos aqui hoje para passar alguns recados para os eleitores, algumas informações, né, sobre o dia da eleição que está chegando. Em relação à documentação necessária para poder o eleitor ser habilitado para o voto, é imprescindível que o eleitor esteja portando um documento oficial com foto, tá? Os mesários foram orientados para que no dia da eleição ninguém possa votar sem apresentação de um documento de identificação com foto. Pode ser digital, como o e-título, né? Ou a carteira de habilitação, que também é digital, ou o RG, né, de preferência um documento que seja mais atualizado, que tenha uma foto que dê para fazer a verificação da pessoa. Então, não esqueçam do documento de identificação com foto, porque senão você vai ter que voltar para casa, buscar o seu documento, mas eles estão orientados a não deixar o eleitor votar. Meu nome é Luísa, eu sou juíza de Direito e juíza eleitoral aqui da comarca de Reserva. Estou aqui para falar também um pouquinho sobre o sigilo das votações, o sigilo do voto. Então, no dia da votação, após a apresentação do documento com foto, o eleitor deverá deixar o seu celular junto com os mesários, vai ter um local próprio para deixar o celular, para que então o eleitor ingresse na cabina de votação para que realize seu voto. Há resolução do TSE no sentido de que é proibido a entrada de celular dentro da cabina de votação, é proibido que se façam imagens, fotos, vídeos do momento da votação para preservar o sigilo do voto. Caso o eleitor não queira deixar o celular junto com a mesa receptora ali para votar, poderá ser proibido de votar conforme resolução do TSE. Caso também haja qualquer tumulto em razão de não querer deixar o celular junto à mesa, poderá ser chamada a polícia militar para que auxilie ali na condução dos trabalhos, uma vez que é terminantemente proibido que haja ingresso do celular e haja registro da votação na cabina de votação. Também com relação à criança e eventuais pais que tenham crianças que tenham que acompanhar a votação, a criança, caso ela seja maior, ela pode entrar junto com o pai ali no momento da identificação do eleitor. No entanto, não poderá entrar na cabina de votação. A criança deverá esperar fora da cabina de votação. O seu pai, seu genitor, sua mãe, seu pai fará a votação e após os dois se retiram. Caso haja criança de colo, então que não tem como esperar do lado de fora da cabina de votação, não tem problema. Pode ingressar junto com o seu genitor, no entanto, não poderá digitar os números dentro ali na urna eletrônica para exatamente respeitar o sigilo da votação. Há também pessoas que muitas vezes necessitam de ajuda para votar, pessoas com deficiência ou idosos que têm uma dificuldade para votar. Nesses casos, excepcionalmente, é admitido que uma pessoa ingresse para que haja o auxílio na votação. No entanto, essa pessoa ela não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral e também não pode estar a serviço dos partidos políticos, coligações ou federações. Então, essa pessoa ela tem que ser uma pessoa que esteja distanciada tanto da Justiça Eleitoral como dos partidos políticos e, nesse caso, havendo extrema necessidade para votar, de auxílio para votar, então poderá ingressar essa terceira pessoa, mas ressalto que a regra é não entrar ninguém como eleitor para que realize a votação. Também com relação à fila, eu vou passar a palavra ao Dr. Renato, promotor de justiça, que tecerá alguns comentários. Muito bom dia, eu me chamo Renato, sou promotor de justiça em Reserva. Estamos aqui hoje para falar sobre algumas orientações sobre o dia da votação. Bom, no momento em que a fila ali nos locais de votação, tem algumas pessoas que têm prioridade para votar, né, para passar por primeiro ali na fila. Então eu cito aqui idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, os policiais militares e policiais que estão envolvidos na segurança da votação,
Os candidatos a prefeito ou a vereador, todas essas pessoas têm prioridade para votar antes. Em relação aos idosos, destaco ainda que se for acima de 18 anos, esse então tem prioridade em relação até mesmo aos outros idosos. Sobre essa questão das votações, é importante citar aqui que no dia da eleição não pode, o porte de arma fica proibido para todos os civis, todas as pessoas que não estejam trabalhando, que não sejam policiais envolvidos, policiais militares, policiais civis ou pessoas que estejam trabalhando na segurança da eleição. Então, por exemplo, os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, que possuem arma de fogo, nesse dia não podem ir até o local de votação com suas armas. Então, a pessoa, mesmo que tenha uma arma legalizada, quando ela chegar no local de votação, não pode ingressar armado. Os mesários vão impedir, vão dizer para aquela pessoa que se ela quiser votar, ela tem que ir até a casa dela, votar sem a arma de fogo. Caso a pessoa não aceite essa orientação e insista em querer votar armado, então pode configurar até mesmo um crime de desobediência eleitoral. Uma coisa que é importante destacar aqui também, que uma tradição que havia no Brasil, que infelizmente já está se extinguindo, é o derrame de santinhos. Então a gente era acostumado aí ali no dia da eleição, chegava lá na porta da escola aquele monte de santinho dos candidatos que sobraram durante a campanha, eles pegavam no último dia, depois das 10 da noite, iam ali na porta e derramavam aquele monte de santinho. Isso é proibido, não pode. Inclusive, além de não poder jogar, caso o candidato tenha anuído com essa prática, mesmo que tenham sido seus amigos, seus cabos eleitorais que tenham feito, o candidato também pode responder por propaganda irregular, boca de urna e outras práticas ilegais. Então é importante, caso os candidatos, exemplo, um candidato que fabricou 1 milhão de santinhos, se até no sábado ele usou 600 mil, é responsabilidade dele que até às 10 horas do sábado ele recolha os 400 mil santinhos que sobraram. Ele tem que ir lá com os seus cabos eleitorais, recolher e guardar. Porque se ele não fizer isso, se ele não advertir e no dia aparecer esses santinhos na porta da escola, ele responde por propaganda irregular. E a prova disso pode ser feita por qualquer pessoa. Se você, eleitor, chegar na porta de uma escola e verificar uma grande quantidade de santinhos de um certo candidato ou chapa, pode fazer denúncia para a Justiça Eleitoral, para a polícia, tira foto, registra e faz a denúncia. Claro, se tiverem 2 ou 3 santinhos, aí não configura, mas se houver uma quantidade grande, pode ser denunciado sim. Então agora eu passo a palavra para a Michele, novamente. Então, a respeito do que o Dr. Renato estava falando, essas denúncias podem ser feitas através do Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral destinada para esse fim. Eu quero falar um pouco também sobre a aglomeração dos locais de votação, tá? O local de votação é um local onde as pessoas, os cidadãos, vão lá para exercer o seu direito, que é votar. Então, as pessoas têm que permanecer no local de votação somente no período em que estiverem se direcionando para a sua sessão, se precisar ficar na fila, votar e se retirar do local de votação, tá? Não pode ter aglomeração no local de votação, principalmente se as pessoas estiverem caracterizadas com algum adesivo, boné, bandeira, com alguma preferência política. Então, essa manifestação de preferência política, ela é permitida por lei, porém, ela tem que ser individual e silenciosa. Se a pessoa estiver caracterizada com mais uma ao lado dela e ainda conversando, configura crime eleitoral, tá? Carros estacionados por muito tempo adesivados em frente ao local de votação também não pode. Muitos carros em fileira, assim,
desfilando pela avenida, caracterizados também não podem, sabe? Porque configura uma manifestação coletiva de veículo, né? Então, qualquer manifestação coletiva, seja de pessoas ou de carros, é extremamente proibido, tá? Então, a gente pede que as pessoas tenham cuidado em relação a isso, não façam aglomeração nos locais de votação. Nós teremos uma fiscalização muito grande no dia da eleição, né, por pessoas da própria Justiça Eleitoral, Polícia Civil, Polícia Militar, os próprios mesários, os administradores de prédios, os auxiliares dos serviços eleitorais, todos estarão a serviço, né, da fiscalização no dia 6 de outubro, para que tudo ocorra dentro da mais perfeita ordem. Também com relação a essa manifestação, então a vedação de aglomeração, veda-se uniformes padronizados, vestimentas padronizadas, e agora para os candidatos, qualquer tipo de aliciamento, convocação ou tentativa de aliciar ou angariar eleitores será considerado como proibida, será punida nas formas da legislação eleitoral. Então, dentro dos locais de votação, os candidatos também, eles têm a preferência para votar, mas devem fazer a sua manifestação de forma individual e silenciosa. Qualquer tipo de tentativa, e repito, que tente angariar votos de eleitores é considerada proibida e será punida de acordo com a legislação eleitoral. Também com relação a outras condutas proibidas, é vedado o transporte irregular de eleitores nos dias das eleições. A Justiça Eleitoral, junto com o município, disponibiliza rotas e veículos para que os eleitores que não tenham os meios de comunicação, de movimentação, eles consigam votar. Esses veículos, eles são identificados, então os motoristas, eles andam com um crachá, indicando que estão a serviço da Justiça Eleitoral, e os veículos, eles também constam com uma placa ali ao final, que diz que o veículo está a serviço da Justiça Eleitoral. Então, esses veículos, eles estão regularizados, eles podem fazer o transporte de eleitores em determinadas rotas, que já foi estipulado pela Justiça Eleitoral, de determinado lugar até o local de votação. Os veículos, o transporte irregular de eleitor é crime e também será responsabilizado de acordo com a legislação eleitoral. Então, muita atenção a esse ponto. E outra questão que é proibida no dia das eleições é a alimentação. Então, também configura crime a realização de alimentação no dia das eleições, salvo a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela disponibiliza alimentação para os mesários e para quem está a serviço da Justiça Eleitoral, e essa conduta da Justiça Eleitoral é regular. No entanto, demais pessoas não podem fornecer alimentação sob pena de incidir nas penas do crime previsto na legislação eleitoral. Acho que era mais ou menos assim. Então, é importante destacar que no dia da votação, os órgãos de segurança pública, também a Justiça Eleitoral, eu, promotor de justiça, com os servidores da promotoria, também a doutora Luísa, juíza de direito, Polícia Militar, Polícia Civil, estaremos todos trabalhando pela segurança e pela fiscalização do pleito. Então, a Polícia Militar, por exemplo, o comando disponibilizou seu efetivo total para estar passando pelos locais de votação, para fazer a segurança de forma ostensiva. A Polícia Civil vai estar trabalhando das 8 às 19 horas em caráter extraordinário também, para atender a população, para atender as ocorrências que venham a chegar. Eu, promotor de justiça, doutora Luísa, juíza, estaremos circulando pelos locais de votação para fazer essa fiscalização. Os casos, as ocorrências, o que sair da normalidade que ocorrer, será tratado imediatamente ali. Então, por exemplo, um candidato, algum eleitor que praticou algum crime, ele será imediatamente apresentado na delegacia, na Justiça Eleitoral, para que já seja feita, verificada a sua situação. Então, está todo mundo mobilizado para que as eleições possam ocorrer
da melhor maneira e que seja coibido qualquer tipo de ilícito, para que possa ferir a livre votação e a democracia. Acho que era isso. Se a gente deseja só que as eleições e o dia da votação seja tranquilo, ocorra na maior normalidade possível, e já reiterando o que o Dr. Renato falou, eu e o Dr. Renato estaremos fiscalizando os locais de votação para ter certeza que as eleições e o dia das votações ocorrem de forma tranquila. Muito obrigado, bom dia.